Lots of people have asked me why I'm doing this challenge, and partly it's personal. I'm so grateful to be here, to be strong enough to walk these hills. E Catherine, a princesa de Gales, continua inspirando e surpreendendo as pessoas ao redor do mundo inteiro. Triunfo real histórico! A princesa Kate conquista o brutal desafio das montanhas dos Três Picos em apenas 24 horas. O Palácio de Kensington deixou o mundo inteiro emocionado e profundamente inspirado no dia 29 de junho de 2026, ao informar que Catherine concluiu com sucesso o dificílimo desafio nacional dos Três Picos mais altos do Reino Unido. O desafio consiste em escalar em menos de 24 horas os três picos mais altos da Escócia, da Inglaterra e do país de Gales, que formam o Reino Unido, e são eles as montanhas Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon. O Reino Unido é relativamente pequeno e os três países são vizinhos, por isso é possível fazer essa trilha em um dia. Porém, é uma trilha difícil, um verdadeiro desafio pelo qual a princesa passou e com um detalhe, ela teve uma companhia muito especial ao seu lado durante esse trajeto. Exibindo uma força admirável, a princesa, de 44 anos, escalou as três montanhas mais altas do Reino Unido, que cobrem 37 quilômetros de um terreno difícil e mais de 3.000 metros de elevação vertical. Após ela completar esse desafio, alguns dias depois, a conta do príncipe e princesa de Gales nas redes sociais divulgou algumas fotos da princesa justamente quando ela completou a trilha. E, ao chegar de volta, ela se reencontrou com a família toda dela. É muito raro o príncipe e a princesa de Gales e a família britânica real, de um modo geral, compartilhar momentos íntimos como esse. E Kate assumiu, então, esse desafio físico para despertar conscientização e fundos para a Royal Marsden Cancer Charity, que é o hospital que a apoiou e recebeu durante a sua própria jornada com a batalha pela sua saúde, quando ela recebeu o seu diagnóstico alguns anos atrás. Dessa vez, a princesa permitiu que as fotos do reencontro dela com a família após o término do desafio fossem divulgadas. São realmente fotos muito bonitas que a gente vê e não tem como negar a união da família da Kate. É por isso que ela demonstra toda a força e resiliência que ela tem, e ela passou isso para o William, passa isso para os filhos pequenos. Ela conseguiu criar para o universo da família dela com o William uma redoma onde a gente vê que é uma força, uma união muito grande, e isso inclui os pais de Kate, a Carol e o Michael Middleton estavam lá quando a princesa chegou, terminou a trilha, concluiu a trilha, e principalmente uma figura-chave nesse momento da vida da princesa, que é o irmão mais novo dela, o James Middleton. Ele contou que no momento mais difícil da vida de Catherine, quando ela estava hospitalizada, ele passou horas conversando com ela e os dois conversaram sobre fazer esse desafio da montanha, de subir os três picos mais altos do Reino Unido, incentivando ela naquele momento difícil, disse que nós vamos fazer juntos esse desafio. O James, finalmente, foi ele quem acompanhou a Kate nesse desafio. E a gente até viu rapidamente numa imagem que uma das pessoas que estava participando dessa trilha fez, a princípio, sem saber que era a princesa Kate, que vinha descendo um trecho da trilha, e depois é que ele se deu conta que era a princesa Kate acompanhada do irmão dela. Então, na imagem, uma imagem bem rápida, a gente tem os dois de mãos dadas descendo ali um trecho da trilha. O que mostra, né, sem sombra de dúvida, a união entre os irmãos, entre os pais da Kate e a família do William. O desafio nacional das três cumieiras, em inglês chama-se Three Peak Challenge, foi encarado pela princesa e inspirou pessoas no mundo todo. O Ben Nevis é a montanha mais alta do Reino Unido, com 1.345 metros de altitude, e fica localizado nas terras altas da Escócia, próximo à cidade de Fort William. O nome da montanha vem do gaélico escocês Ben Nevis, que significa montanha maliciosa, em referência ao clima severo do local. Eu já tive a oportunidade de visitar a Escócia, onde eu fui conhecer, entre outras coisas, a cidade em que William e Kate estudaram e se conheceram, chamada St. Andrews. E realmente o clima na Escócia é gélido,
com ventos cortantes nada piedosos. Mas é um país belíssimo, são paisagens dramáticas, diferentes de outros que estamos mais acostumados a ver, mas é realmente fascinante. Nós vimos vários vídeos que foram pipocando dela parando para falar e incentivar diversos outros participantes no meio do caminho. How are you doing, Ted? You're not too cold. It's not great weather, is it? Spectacular. So many people are still in their t-shirts. We'll be cheering you on. Hopefully we'll see you on Snowdon again. Good luck, everyone. Além da conquista esportiva, a iniciativa teve caráter beneficente, como a gente estava explicando. Kate realizou o desafio para arrecadar recursos em favor da The Royal Marsden Cancer Charity. Essa instituição está ligada ao hospital onde ela recebeu parte do seu tratamento, reforçando a sua mensagem de apoio aos pacientes e a importância da pesquisa e do cuidado integral, que, aliás, essa é uma tecla na qual ela vem batendo bastante nos últimos anos. As fotografias são carregadas de emoção, onde o fotógrafo Matt Portius, que já está acostumado a fazer fotos oficiais da família de Kate em ocasiões como aniversários, captou perfeitamente não só a naturalidade na interação de Kate com a sua família, como a emoção do momento da chegada da princesa ao completar o desafio, incluindo um momento de forte emoção com o seu marido, o príncipe William. E esse é um detalhe que vale a pena ressaltar em toda essa questão do desafio cumprido pela princesa Catherine. São imagens de um momento que simbolizam não apenas a superação física da princesa, mas também um momento de celebração familiar após um período muito desafiador na sua vida. As imagens mostram o reencontro ao pé de Snowdon, no país de Gales, após a conclusão da prova. E também estavam juntos nesse momento marcante os pais de Catherine, Carol e Michael Middleton. Fica evidente que é essa base familiar que deu a Kate as ferramentas para ela saber conviver, se adaptar e, mais do que isso, mais do que nunca, a princesa Kate se tornou um modelo, um exemplo para o Reino Unido. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais admiradas, se não a figura feminina mais admirada atualmente do Reino Unido. O povo britânico tem nela a imagem de uma futura rainha exemplar. E outro ponto interessante de se observar é que a princesa Catherine, ela está ocupando o lugar de ninguém mais, ninguém menos do que a princesa Diana, porque a princesa Diana era quem detinha o título de princesa de Gales, quando ela era casada com Charles, que era o príncipe de Gales. E a partir do momento que a rainha Elizabeth II faleceu, William ganhou o título de príncipe de Gales, como o príncipe herdeiro. Então, Catherine automaticamente passou a ser a princesa de Gales. Então, sim, ela está ocupando o lugar da princesa Diana e ela realmente conseguiu fazer um trabalho incrível. A Kate já está há mais de 20 anos dentro da família real, inserida nesse contexto da família real, e já há 15 anos como um membro oficial da monarquia britânica. Então, a gente já tem uma trajetória mais longa do que a da princesa Diana como um membro ativo da família real. Então, durante esse período, não só a gente pôde acompanhar o trabalho e o desenvolvimento dela, como ver essa transformação pela qual a Kate conseguiu passar e sempre se mantendo muito fiel a ela mesma, aos valores familiares. Então, foi realmente emocionante ver não só a princesa de Gales superando mais um desafio após a sua recuperação. Ela tem sido fonte de inspiração para milhões de pessoas no mundo todo, como foi comovente ver um pouquinho da intimidade da vida da princesa e do príncipe William junto à sua família. A gente viu a emoção da princesa Charlotte quando a mãe chegou da trilha. A princesa Charlotte não conseguiu conter as lágrimas. Então a gente está vendo aí que belo exemplo ela está sendo para sua própria filha. Vocês têm acompanhado os feitos da princesa Catherine nesses últimos meses? Têm percebido que ela e o William estão mudando a forma como mantém a comunicação com o público e com a imprensa, com uma proximidade cada vez maior e também uma boa dose de informalidade? Então o que a gente tem visto é que quando Kate revela um pouco mais da sua intimidade familiar, não é para proveito próprio, é com ações efetivas que realmente inspiram e dão o exemplo. E, claro, sempre angariando fundos para que diversas instituições beneficentes possam se manter.
Ela demonstra estar cada vez mais segura dentro do seu papel na monarquia e transita com a maior naturalidade entre a sua vida simples em família, a sua rotina, da qual ela não abre mão, acompanhando os filhos e cuidando do seu próprio bem-estar, principalmente nos últimos anos, quando ela teve que se recuperar, e também a sua vida seguindo protocolos da monarquia, onde ela é sempre a imagem perfeita da elegância, graciosidade e adequação ao seu papel de futura rainha. Catherine está pronta para reinar, concordam? Comentem aqui o que vocês acharam desse exemplo de superação que ela mostrou ao completar esse desafio físico poucos anos após ter passado por sérios problemas de saúde. Ela é ou não é a mulher mais inspiradora da monarquia britânica dos últimos anos? E eu vou aproveitar aqui rapidinho para fazer uma coisa que eu ainda não fiz aqui nos vídeos, que é recomendar diretamente para vocês alguns livros. Esse daqui eu terminei de ler recentemente. É o livro da Cláudia Tomé Witt sobre a Dona Amélia, a nossa segunda imperatriz. A gente quase não ouve falar sobre ela quando a gente está na escola, aprendendo sobre história, né? E é um livro, assim, uma riqueza de detalhes sobre não só a vida dela, a vida de Dom Pedro I, após ele partir do Brasil e retornar para Portugal, mas também todo o contexto histórico, desde antes, durante e depois do casamento, né? Porque a Dona Amélia ficou viúva cedo. Então, é um livro assim que emociona, esclarece, passa a ter admiração pela figura da Dona Amélia, porque, graças a ela, instituições de caridade que existem até hoje e são mantidas pela coroa sueca, tem que ler o livro para entender por quê, qual a relação de Dona Amélia com a monarquia sueca. Então, graças a ela que instituições de caridade existem até hoje e são muito importantes. Então, é um livro maravilhoso, um trabalho de pesquisa maravilhoso da Cláudia Tomé Witt, que eu faço questão de recomendar. E o outro é esse daqui, uma leitura excelente do Andrew Morton, que é um dos autores britânicos especialistas em monarquia britânica, em família real britânica, mais aclamados. Então eu tenho certeza que vai ser um livro também muito interessante de ler sobre a Rainha Elizabeth II. Essa aqui é uma edição especial, após o falecimento dela, né? E a nossa eterna Betinha, que eu sei que tem muita gente que admira, tem várias pessoas que já deixaram aqui nos comentários, em vídeos aqui, que sentem saudade da era de Betinha, né? Então, esse aqui é o outro livro que eu tenho para recomendar. Acho que esse aqui tem como deixar um link para quem tiver interesse. É só procurar na descrição desse vídeo, que vai ter o link para quem tiver interesse, quem gosta aí de uma boa leitura, poder adquirir também. Comentem, se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever, deixe um like para ajudar o canal e até o próximo!